pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando ainda especificamente sobre a personalidade, mas pelo menos nos últimos blocos adentramos já na personalidade da pessoa jurídica, personalidade, né? Então dessas pessoas morais, personalidade aí por demais dessas pessoas fictas, dessas pessoas abstratas, pessoas ideais, ou se vocês não preferirem ainda, né? Como eu prefiro, já que é a nomenclatura que mais me cativa, pessoas místicas, né? Que loucura, prof, que loucura. Dentro dessas pessoas jurídicas, já trouxemos para vocês um conceito, falamos por demais da classificação dessas pessoas jurídicas e ventilamos aí que essas pessoas jurídicas podem ser, na verdade, observadas, estudadas em dois blocos, né? Direito público e direito privado. Direito público interno, artigo 41 do Código Civil, direito público externo, artigo 42 do Código Civil, né? E quando a gente fala de direito privado, são aquelas 6 pessoas previstas, cunhadas, talhadas no artigo 44 do CC. No bloco passado, entramos nas teorias explicativas da personalidade jurídica e explicamos para vocês, né, que a pessoa jurídica, ela pode ter ou não, aí ser sujeito ou não de direito. A teoria negacionista fala que não pode ser sujeito de direito, mas é uma teoria, na verdade, né, que não é mais aplicada. Teoria afirmativista diz que sim, né, como diria Gross, sim, né, ela pode ser sujeito de direito. E daí levantamos com vocês 3 teorias explicativas. Falamos da teoria da ficção, né? Teoria essa que, obviamente, diz que a pessoa jurídica é um ente de existência abstrata, né? Um ente ideal, uma pessoa ficta criada, obviamente, pela técnica jurídica. Ventilamos aí a teoria da realidade, né? Organacionista, né? Ou sociológica, ou também teoria da realidade orgânica, que é justamente a ideia da sociologia, que fala assim, não, calma aí, pessoa jurídica é um organismo social vivo, né? Decorre do agrupamento humano. E por fim nós temos aí a teoria da realidade técnica, teoria essa sim adotada no artigo 43 do Código Civil. Bem, de qualquer maneira, dito isso, vamos adentrar no nosso tópico 4 dentro de pessoa jurídica. Prof, qual que é o tópico de número 4 de pessoa jurídica? Personificação da pessoa jurídica. Mais uma vez, personificação da pessoa jurídica. Mais uma vez, para dar 3, né, para ser holístico, tipo Pai, Filho e Espírito Santo, Harry, Rony e Hermione, quero falar então da personificação da pessoa jurídica. Gente, notem o seguinte, quando eu falo de pessoa física, né, eu digo para vocês que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida. Nossa, prof, sério? Sério? Isso está no artigo 2º do Código Civil, né? Então, a personalidade surge com o nascimento com vida. É óbvio que tem aquelas discussões acerca do nascituro, mas agora não me vem aí, né, ventilar ou rememorar a matéria. O que é importante dizer a partir de agora? E para as pessoas jurídicas? Quando que nasce? Quando que desperta essa personalidade? Quando que surge a personalidade, né? O artigo 45 do Código Civil nos sana essa dúvida, né? Nos sana essa perquisição, nos sana essa indagação claudicante que fica lá latente no nosso cérebro. Desde quando tem personalidade a pessoa jurídica, né? E vai falar o seguinte, a pessoa jurídica, gente, ela só ganha a sua personalidade através do registro do seu ato constitutivo. Do registro do ato constitutivo, exatamente. Então, a natureza desse registro, né, é uma natureza constitutiva. Inclusive, não sou eu que digo isso. Quem diz que essa natureza é uma natureza constitutiva é a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, em seu artigo 116. Então, o artigo 116 vai dizer isso, vai dizer justamente essa proposta, essa ideia de que é um ato constitutivo, né? Mas beleza, né? Ou seja, natureza constitutiva. Então, em outras palavras, a personalidade surge do registro do ato constitutivo. Beleza, né? Primeira pergunta, qual é o ato constitutivo? Gente, o ato constitutivo vai depender. Vai depender de qual pessoa jurídica que nós estamos falando. Estamos falando de sociedade ou estamos falando de associação, fundação, né? Porque se eu estou falando de sociedade, o ato constitutivo é o contrato social. Sociedade empresária, o ato constitutivo é o contrato social. Mais uma vez, né? Sociedade empresária, o ato constitutivo é o contrato, né? Aí, no caso, contrato o que, prof? Né? Contrato social. Aonde que eu faço o registro, né, desse contrato social, desse ato constitutivo?
Gente, eu vou fazer o registro desse ato constitutivo, né, nada mais, nada menos do que na junta comercial. Lembrando-se sempre, né, que o SINREM, Sistema Nacional de Registro Mercantil, ele se divide em DNRC, ou seja, Departamento Nacional de Registro e Comércio, e junta comercial, né? A junta comercial, ela tem uma natureza diversa do DNRC. DNRC, enquanto tem, na verdade, uma natureza federal e fiscalizatória, né? A junta comercial, ela tem uma natureza estadual e executiva, né? Então, o registro se dá na junta comercial. Registro, né, então, em outras palavras, do ato constitutivo de uma sociedade empresária. E notem, o conceito de empresário está lá esculpido, talhado no artigo 966 do Código Civil, né, que diz: aquele que profissionalmente exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Né? Poderíamos até nos debruçar nesse conceito, mas isso é uma matéria mais atinente ao direito empresarial. Né? Aquele que profissionalmente exerce, ou seja, profissionalmente é habitualidade, né? Atividade econômica, porque busca dinheiro, que é good nice no have, né? Isso, money, 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 como diria aprendiz, né? Organizada, fatores reais de produção, né? Tecnologia, capital, matéria-prima, né? E mão de obra. E derradeiramente nós temos aí produção e circulação de serviços, fazendo assim uma análise anatômica, né? Ou seja, anatomia, cabeça, corpo e membros, por isso que é mágico, de quem? Do conceito de empresário. De qualquer maneira, o que é importante dizer? Prof, e se nós não estivermos falando de uma sociedade? E se nós não estivermos falando de uma sociedade empresária, né? Se nós não estivermos falando de sociedade empresária, e sim de fundação, né? Associação ou sociedade simples, o registro desse ato constitutivo vai se dar no cartório de registro de pessoas jurídicas. No cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Mais uma vez, cartório de registro de pessoas jurídicas. Aonde que está isso talhado? Isso está talhado, gente, no artigo 114 da Lei de Registros Públicos, né? No artigo 114 da Lei 6.015 do ano de 1973. Nossa, prof, entendi, né? Entendi. Entretanto, contudo e todavia, eu tenho 3 observações para fazer para vocês. 3! Por que 3? Porque é mágico, né? 3 porque a gente lembra que crime é fato típico, ilícito culpável. 3 porque a gente lembra que tributo é imposto, taxa e contribuição. Então, 3 observações para a gente manter a toada, manter essa aula, né? Tipo, mágica, manter essa aula holística, né? Primeira observação que eu tenho para fazer para vocês, né? É a seguinte. Primeiro detalhe, né? Primeira observação. Prof, e se você disse que pessoa jurídica, né? Enfim, é um grupo humano criado na forma da lei, tudo bem, então um grupo humano criado na forma da lei, com personalidade jurídica própria, né? Mas que tem uma finalidade específica. E se essa finalidade ela for uma finalidade imoral? Ou se essa finalidade for uma finalidade ilícita? Gente, se a finalidade ela é imoral ou ilícita, né? O registro vai ser negado. Ah, mas isso é claro, isso é óbvio, né? É óbvio. Onde que está isso? Isso está no artigo 115 da Lei 6.015, né? Então, artigo 115 da Lei 6.015, dá pra fazer até beatbox. Tuts, ó. Artigo 115 da Lei 6.015 de 73, Lei de Registros Públicos. Que loucura, né? Tô entendendo, eu também. Né? Então, essa era a baba, essa era a sossegada. Segunda observação. Eu disse para vocês que a personalidade da pessoa jurídica nasce do registro do ato constitutivo. Já entendemos que o ato constitutivo pode ser um contrato social ou um estatuto, né? Contrato social, se estamos falando de sociedade, estatuto, se estamos falando de associação, fundação ou sociedade que não tem natureza empresária, tipo sociedade simples. Tá, entendi. Show de bola. Só que a segunda observação vai dizer o seguinte: em algumas hipóteses, em algumas situações, né, para a realização do registro, precisaremos de uma autorização especial. E vou além. Em algumas situações mais específicas ainda, né, precisaríamos de uma autorização do executivo. Caraca, prof, que isso, né? Traz um salgadinho. Não. Eu lembrei aí do Thiaguinho. O que é importante dizer, gente? É importante dizer o seguinte, tá? Em algumas situações, o ato do registro vai necessitar do quê? Vai necessitar de uma autorização especial. Você tem como explicar isso? Claro. Situação no caso, registro com autorização especial. Sociedade de advogados. Sociedade de advogados, gente, ela vai ser, na verdade, registrada onde? Na OAB, para ficar legal, um pagode na OAB, né? Ou seja, na Ordem dos Advogados do Brasil. Que interessante, estou entendendo, eu também, né? E vou além, em situações mais particulares ainda, com maior especificidade ainda, é possível dizer que essa autorização especial ela vai ser proveniente do executivo.
do executivo? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de operadora de plano de saúde, né, a autorização vai ser decorrente da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde. Entendi. Então, a segunda observação é que em algumas hipóteses específicas, né, algumas hipóteses detalhadas, algumas hipóteses precisas, né, nós precisaremos aí de uma autorização especial ou até mesmo, né, se a gente for valorar, o quê? De uma aprovação do Poder Executivo. Terceira e última observação, the last one, pelo menos dentro desse bloco, né, a última. Qual que é a terceira observação? É a seguinte, né? Em algumas situações, tá? É possível o quê? É possível impugnar esse registro. É possível? É. Só que para impugnar esse registro, nós devemos observar o artigo 45, parágrafo único do Código Civil. O artigo 45, parágrafo único do Código Civil, vai falar assim, olha, nós temos um prazo decadencial, né, para qualquer pessoa vier, na verdade, o que? Impugnar a validade desse ato constitutivo, né? Ou seja, nós temos um prazo decadencial. Primeira pergunta, né? Qual que é o prazo decadencial? Eu já respondo. É um prazo mágico, é um prazo holístico, né? É um prazo, em verdade, o quê? É um prazo, né, passado, presente e futuro. É um prazo que a gente pode falar estado da água, sólido, líquido, gasoso. Ou seja, é um prazo de 3 anos. Prazo de 3 anos para impugnar o ato constitutivo, né? Mas tem um detalhe. Esses 3 anos vão ser contados a partir de que momento, né? São contados a partir da publicação da Constituição da PJ, tá? Então, contados da publicação, contados mais uma vez da publicação da Constituição da pessoa jurídica. Dito isso, obviamente, terminamos, né, essa personificação da pessoa jurídica. Só no próximo bloco quero trazer uma pergunta que deixo para vocês, né, até como uma pergunta interessante a ser trazida a resposta no próximo bloco. Qual é a pergunta, prof? A pergunta é a seguinte: e se eu não registrar? Por quê? Porque eu sou rebelde, não vou registrar. É possível a pessoa não registrar? Muita calma nessa hora, né? A resposta daremos no próximo bloco. Até lá, deixo para todos um forte abraço, sempre, né? Excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.